Logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, de volta agora e Mário Flávio está chegando e trazendo as últimas atualizações da política em Caruaru. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís, bom dia nosso ouvinte. Olha, como eu disse ontem, uma segunda-feira bastante movimentada, viu? Na capital do forró, principalmente, e também em todo o estado de Pernambuco, né? Como esses dias de filiações, eles acabam sendo dias movimentados, né? Porque os partidos estão fechando aí os nomes que vão entrar na disputa, estão definindo as chapas. Enfim, vamos começar então pelo PP. Olha, o PP está articulando aí nomes para disputar a chapa proporcional. Para prefeito, né, o partido vai apoiar Rodrigo Pinheiro. Agora, tem uma coisa curiosa, viu? Quem assumiu o PP há 2 semanas foi o Edson Tavares. Não é o Edson Tavares que comentava aqui, né, que tinha um programa, mas que moça aqui da rádio, não, jornalista. Edson Tavares, que é irmão do prefeito Edilson Tavares, de Toritama. Isso mesmo, ele é o presidente do PP aqui em Caruaru, então ele está articulando. Já estão garantidos aí para participarem dessa chapa o vereador Anderson Correia, né, que era o presidente do PP e foi candidato inclusive a deputado federal pelo partido, Júnior Letal, né, que é uma liderança comunitária aqui de Caruaru, Bafo das Rendeiras, isso mesmo, o nome é esse mesmo, Bafo das Rendeiras. Esse Bafo, ele era assessor da Cátia das Rendeiras e agora resolveu ser candidato. Renato Lira, inclusive trabalhou com a gente na TV Asa Branca, uma figura bastante conhecida, Ney dos Animais e Rafael Manuel, além da Anne Fernandes. Esses são os nomes aí que estão, né, sendo especulados, digamos assim, né, que vai ter um ato de filiação até o dia 7 de abril, e aí o PP vai contar com essas filiações aí, inclusive com a presença aí, né, dos pré-candidatos e dos deputados federais, né, o Lula da Fonte e o Dudu da Fonte, eles que são aliados do Anderson e comandam o PP aqui no estado. Ainda na onda de filiações, né, ontem, né, foi lançada aí a chapa do PSD, né, que vai apoiar também o Rodrigo Pinheiro e trouxe aí os pré-candidatos aí a vereadores. Alguns nomes conhecidos, alguns nomes inclusive curiosos, como o Igor, né, que é liderança do bairro João Mota, e também ressaltar o da Pedra, né, que foi mais um pré-candidato, né, que acabou, né, se filiando. E esses vereadores aí são aqueles vereadores que eles têm uma expectativa, uma possibilidade de ter entre 1.000 e 1.200 votos, e aí, né, sairiam 2 vereadores, talvez 3, né, numa hipótese, digamos, bem otimista, digamos assim, né. Também tem o Elton Rodrigues, enfim, né, uma galera que vai disputar essa eleição aí pelo PSD. Lembrando que o PSD tinha a vereadora Mary das Rendeiras, mas ela acabou indo para o PSDB. E o PSDB tinha um vereador que já estava tido como praticamente certo para ele fazer parte aí, né? Lembrando que o partido também legou a legenda a vereadora Cátia das Rendeiras, que tentou se filiar de última hora, mas não liberaram. Então a Cátia hoje ela não tem partido para disputar a eleição. Então o PDT ganhou um reforço de última hora que iria para o PSDB. Trata-se do vereador Mano do Som. Isso mesmo, Mano do Som, ele, né, que é da base do prefeito, ou era da base do prefeito Rodrigo Pinheiro, mas na composição que foi feita aí, ele não gostou muito e acabou, né, pulando, digamos assim, pela ideia de sobrevivência política, né, pela possibilidade de eleição. Ele vai para o PDT se juntar aí ao Fagner Fernandes, que é um vereador que praticamente tem uma reeleição certa, mas aí, juntando-se a ele, né, irão fazer parte aí o Mano do Som, né, também o Edjailson da Caru Forró, ex-vereador, Tafarel, também ex-vereador, e o Wagner Santa Rosa,
ele que assumiu, né, o mandato quando a vereadora Cátia das Rendeiras foi afastada, né, e o Wagner acabou também. Esses 3 eram dados como certos aí no palanque de Rodrigo Pinheiro, mas devido a não concordar com a montagem das chapas, eles acabaram migrando e vão participar de um ato de filiação junto ao pré-candidato a prefeito Zé Queiroz na próxima quinta ou na próxima sexta-feira. Tudo vai depender aí de uma agenda, né, do pré-candidato Zé Queiroz, que ele vai cumprir no Recife. Se essa agenda conseguir finalizar ela cedo, aí ele volta e faz esse ato na quinta mesmo, caso contrário, fica para a sexta-feira. E ontem também aconteceu, né, uma reunião, essa reunião entre o prefeito Rodrigo Pinheiro e o pré-candidato, né, a prefeito Toninho Rodrigues, que é presidente do MDB. Qual era o intuito dessa reunião? Era trazer o MDB para o palanque de Rodrigo, e sendo assim, né, o Toninho não disputaria, né, mesmo o Toninho não aparecendo, não pontuando bem nas pesquisas, mas o MDB é um partido importante e todo mundo quer um aliado. Só que Toninho esperava, né, uma reciprocidade maior. Talvez o Rodrigo diz: olha, vem para cá, você vai ser meu vice, ou alguma promessa nesse sentido. Como não houve, né, o que eu apurei, o que eu fiquei sabendo, né, nos bastidores da política, foi que o Toninho foi mostrada 1 ou 2 pesquisas a ele e confirmado a ele que os nomes indicados por Rodrigo Pinheiro agregariam mais, e Toninho não concordou. Enfim, para resumir a história, como diz o outro, né, acabou que Toninho manteve a pré-candidatura dele e os dois não chegaram a um acordo. Também apurei ontem, né, que o MDB, né, os pré-candidatos tiveram reuniões, né, com o Fernando Doeire, senador da República, ele que está conduzindo esse processo, e ao mesmo tempo Toninho também tentou, Rodrigo Pinheiro também tentou conversar com o Fernando Doeire, só que o senador explicou já a articulação de Rodrigo Pinheiro também, que aqui em Caruaru o MDB tem autonomia, né, e Toninho é que decide para onde o partido vai. Agora, uma coisa, viu, Laís, que ficou uma pergunta curiosa nesse contexto, é que se a governadora Raquel Lira, ela vai apoiar também Rodrigo, além de Rodrigo Pinheiro, vai para Toninho Rodrigues também, né? Porque lembrando que essa decisão de Toninho ser confirmado como pré-candidato a prefeito e não abrir, né, da parada, ela veio após uma reunião de Toninho, Raquel e o ex-prefeito Tonigel, que é pai de Toninho Rodrigues. Essa reunião aconteceu semana passada e aí Raquel deu o aval, né, deu a bênção para ele ser candidato. E é uma coisa estranha, né, porque Raquel aqui, ela apoia Rodrigo Pinheiro e ao mesmo tempo ela libera um concorrente dele para ser candidato. Então essa história, ela aí mantém mais uma vez aquela história, né, de uma dificuldade, né, que Raquel tem com o prefeito Rodrigo. Enfim, o certo é que além de Toninho, o MDB vai manter a base de 2020 dos pré-candidatos e receber aí alguns ex-vereadores e alguns nomes aí de renovação, né? Lembrando que o partido perdeu 2 vereadores, né? Perdeu o Carlos Jaceaca para o Podemos e também, né, o Galego de Lages para, né, o PSDB. Então o partido está correndo aí contra o tempo, né, para isso, mas o certo é que Toninho se mantém como pré-candidato e isso, sem dúvidas alguma, mexe um pouco no tabuleiro, né, porque quando as pessoas perceberem, né, que Toninho será candidato, será que aqueles mais apaixonados por Tonigel, né, como ele sempre teve aquela legião de fiéis aqui, vão migrar para Toninho? Será que eles vão entender essa movimentação? Mas também olhando, né, para o calendário, né, digamos que as convenções partidárias elas só acontecem depois do São João, então tem muito tempo ainda, e daqui para lá, né, mesmo que aconteçam desincompatibilizações e renúncias, né, um acordo pode acontecer e de repente tudo pode mudar no balanço das horas, como dizia aquela música. Mas o certo é que tudo vai se movimentando, tudo vai acontecendo e a gente, claro, vai trazendo tudo para os nossos ouvintes. Lembrando que amanhã, né, tem o lançamento da pré-candidatura do Armandinho a prefeito de Caruaru, inclusive vai contar com a participação da presidente estadual do partido, a ex-deputada federal Marília Reis, que disputou o governo do estado da prefeitura do Recife e acabou sendo derrotada nas 2 eleições, mas Marília
vem aqui a Caruaru. Armandinho vai contar com a presença aí de alguns aliados e também o lançamento da chapa de pré-candidatos a vereador dele. Então esses próximos dias serão de muita movimentação, de muita articulação política. Para a gente encerrar mais um dia tenso na Assembleia Legislativa, né, mostrando aí que a governadora Raquel, a Assembleia, ela virou uma casa hostil à governadora, digamos assim. A governadora tenta aprovar aí na Câmara de Constituição e Justiça, né, as famosas CCJ, o projeto que ela enviou aí das faixas salariais, só que os deputados dizem que o projeto do jeito que está não serve, porque é uma promessa de campanha da governadora para acabar as faixas salariais, mas elas só iriam acabar de forma escalonada, né, lá em 2026. E aí os deputados, principalmente os que são militares, o coronel Alberto Feitosa, o Joel da Harpa, né, eles não concordam. Inclusive o próprio presidente da Assembleia, Álvaro Porto, que é delegado, ele também não concorda, que a policial civil não concorda com essa situação. Álvaro ontem deu uma entrevista à Folha de Pernambuco e disse que a saída do PSDB é um caminho sem volta, que não há mais clima, deixou a entender, né, que as relações com o PSB que eram rompidas foram retomadas pelo prefeito do Recife, João Campos, e que ele está a caminho, provavelmente, do Republicanos. Não pode sair agora, porque se sair agora perde o mandato pela questão da fidelidade partidária, mas aí a janela, quando abrir para deputados, né, o Álvaro, com certeza, ele vai para o partido da base e deixou a entender aí que o grupo dele, todo político, está migrando aí para a base de apoio ao João Campos. Então, sem dúvidas alguma, Raquel, de fato, agora perde um aliado que estava ensaiando o rompimento e agora já fala abertamente que está rompido aí com a governadora Raquel Lira, que, repito, trava uma guerra aí velada, né, uma guerra fria com a Assembleia Legislativa, e agora tenta passar esse projeto e já deixou a entender que se o projeto não passar do jeito que ela enviou para a CCJ, Raquel inclusive pode ir ao STF contra a Assembleia, seria a segunda ação dela contra a Assembleia, e aí pode azedar ainda mais essa relação dela com os deputados da atual legislatura, que já não é uma relação muito boa e pode piorar ainda mais nos próximos dias. Laís, eu volto com você daqui a pouco. Tem mais informações dentro do Manhã Cidade, para que a gente possa aí comentar os fatos políticos, né, e aguardar com ansiedade, com expectativa, sobre mais um dia, né, de desincompatibilizações, quase não sai, né? É uma palavra difícil, de exonerações e de mudanças. É com você. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.